Glória a Deus. Paz, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Isaías capítulo de número 24. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. Bom, Isaías capítulo 24. Que foi uma mensagem profética para os tempos que foi profetizada para o povo israelita, justamente para o povo de Israel. O Senhor ele estava dizendo que ele iria esvaziar a cidade a nação israelita. E no capítulo 24, no primeiro versículo, Isaías começa dizendo: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá também aos sacerdotes, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como a usura. Então, Isaías estava dizendo: o Senhor esvazia toda a terra. Eis que o Senhor esvazia toda a terra. E o que acontecer? O que acontecer com os sacerdotes, também acontecerá com todo o povo. Versículo 2. O que acontecer com o sacerdote, também acontecerá com o servo. O que Isaías estava dizendo, que Deus estava irado com o seu povo. Essa mensagem, todavia, meus irmãos, se você parar e refletir um pouco nessa mensagem, algo que Deus estava predizendo para Israel, ela também se aplica, essa mensagem se aplica para os dias atuais em que nós vivemos. É uma mensagem que realmente ela tem a ver com o que nós estamos vivendo. Deus também está esvaziando a terra. Vocês pararam para perceber isso? Que Deus também está esvaziando a terra. Você percebeu que a terra está sendo esvaziada? Você já não parou para pensar o porquê que a terra pode estar sendo esvaziada, não? Você nunca parou para refletir o porquê que a terra ela pode estar sendo esvaziada, não? Porque todavia Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes em que ele se converta, que ele se arrependa e viva. Você não parou para pensar o porquê de tanta morte? Por que a terra está sendo esvaziada? Porque Deus está esvaziando a terra. Deus está esvaziando a terra. Deus criou a vida. Deus dá a vida, Deus também tira a morte. Deus criou o bem, Deus criou também o mal. Então aqui Deus estava predizendo algo para Israel. E Isaías estava assim profetizando que a terra estava sendo esvaziada. Se a gente for ver no versículo de número 3, se a gente continuar lendo, olha só o que a palavra do Senhor continua dizendo: de todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Porventura isso não é uma palavra que cumpre nos dias de hoje, não? Porventura essa não seria uma palavra que está acontecendo? Não seria não? Porque no tempo da pandemia, até os ricos se murcharam. Até rico sofreu a consequência. Não adiantou ter plano de saúde, não adiantou ter dinheiro para viajar para fora do país e tomar a melhor vacina, não adiantou.
não adiantou usar a melhor máscara, não adiantou usar o melhor álcool em gel, não adiantou mudar de país e ir para outro, não adiantou. Até Isaías estava falando no versículo de número 4. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Porventura, os mais ricos, eles também não padeceram. O dinheiro deles pôde socorrer eles. Tudo bem, viajaram, tomaram vacina da melhor em outros países, mais confiável. Mas será que eles não morreram, não? Será que muitos deles, mesmo assim, não morreram, não? Olha só, o versículo de número 5. Tem muita coisa aqui, mas eu quero ler até o versículo 6 com os irmãos. Olha só, tem muita coisa aqui, muito importante. Essa mensagem aqui no tempo da pandemia, tempo que houve a quarentena, Deus falou muito ao meu coração através dessa mensagem. E essa mensagem é um grande despertar, um despertar de Deus para o povo que assim tem dormido, o povo que assim tem se distanciado, o povo que tem brincado. Essa mensagem ela é muito verdadeira e fiel para os dias de hoje. Na verdade, a terra está contaminada. Olha só, versículo 5. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, poucos homens restarão. Seria essa uma mensagem profética? Isaías está dizendo, na verdade, a terra está contaminada por conta dos seus moradores. Ou seja, a terra se contaminou, correto? Não estamos falando somente da doença em si, a qual tem ceifado milhões de almas. Embora que sim, a terra está contaminada, a culpa foi dos seus moradores, a culpa foi justamente do homem. O próprio homem criou a doença, o próprio homem contaminou a terra. Só que a maior contaminação, a contaminação maior que leva o homem à condenação, que leva o homem à morte, é o pecado. Essa contaminação a mídia não fala. Essa contaminação, os grandes líderes, as grandes indústrias televisivas não falam. Eles não falam. Eles só sabem falar daquilo que dá lucro. Falar de coronavírus dá lucro. É um mercado que eles criaram. É uma forma de lucro que eles encontraram. Mas falar de pecado não dá lucro, né? Falar de pecado nunca deu lucro. Pastores não falam de pecado por quê? Porque o povo não gosta de ouvir. O pastor quer a igreja cheia. Muitos, não todos. Muitos pastores querem igreja cheia. O problema de ter uma igreja cheia, sabe qual que é? É que para você ter a igreja cheia, igreja, quando eu falo, entre aspas, eu falo do modo popular que todo mundo está acostumado, igreja entre aspas. Bom, nós somos igreja, a igreja verdadeira e única. Porém, quando eu falar igreja, eu estou me referindo ao templo construído a mãos humanas. Então vamos lá. O que eu preciso para ter uma igreja cheia? Bom, eu preciso pregar algo light, que agrada ao coração. Algo que é agradável ao coração.
algo que agrada o meu ego, algo que me faz eu me sentir bem. Isso enche igreja. Agora, verdade não enche igreja. Verdade lapida a igreja. Você vê que a igreja vai se esvaziando quando você vai pregando a verdade. Tem pessoas que vão embora na hora. Tem pessoas que aguentam por uma semana, por um mês. Só fica os verdadeiros. Só quem é ovelha de Cristo que ouve a voz. Ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Então, toma cuidado. Nós não podemos trocar a verdade por palavras de autoajuda. Em outras palavras, bajulação. Está tendo muita bajulação. Só que o foco da mensagem aqui é que Deus está esvaziando a terra e ninguém está percebendo. E o povo continua de brincadeira com o evangelho de Cristo. O povo continua brincando, continua com seus pecados escondidos, ocultos, deixando o temor de Deus, temendo mais ao homem do que a Deus. Estão temendo mais o homem do que a Deus. A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que os homens, mas muitos de vocês, pastores, preferem agradar os homens do que a Deus. Muitos de vocês, pastores, hoje um prega contra a vaidade, porque a maioria das suas ovelhas são vaidosas, tem salão, ganha a vida com salão, de cabelo, de beleza, e vocês não vão pregar contra isso não? Não vão, né? Se o compromisso de vocês for com o homem, vocês não vão pregar a verdade mesmo não, porque vocês têm como foco agradar os homens que te ouvem, mas vocês estão fazendo dos homens o Deus de vocês. Vocês estão servindo os homens e não a Deus. O Deus deste século cegou o seu entendimento. Enquanto isso, Deus está esvaziando a terra. Deus está trazendo um juízo sobre essa terra. Um juízo está sobre essa terra. A maldição consome essa terra. Dos mais altos aos mais pequenos estão se murchando. A economia está sendo afetada. Não adianta dinheiro, não adianta recursos médicos, financeiros. Se a mão de Deus estiver sobre você, você pode sair do Brasil para a China, para o Japão, para a Ásia, para a Europa, vai para onde você quiser, mas da mão de Deus ninguém escapa. E Deus está esvaziando a terra. É tempo de um conserto, é tempo de um arrependimento. É tempo de um arrependimento. Na verdade, a terra está contaminada por conta dos seus moradores. Como que os seus moradores conseguiram contaminar a terra? Porquanto transgridem as leis de Deus, mudam os estatutos de Deus, quebram a aliança eterna, aliança com Deus. Ela é quebrada a partir do momento que você passa a andar segundo o teu coração, e segundo o teu entendimento humano. A aliança com Deus ela é quebrada a partir do momento que você deixa de ser um cumpridor da palavra para andar segundo os padrões religiosos, segundo os padrões deste mundo. Estão se esquecendo do temor a Deus, estão deixando de temer a Deus. Então automaticamente a rebelião faz com que quebrem os estatutos. Olha só, Isaías 24, versículo 5 aqui, ó. Faz com que os homens deixem as leis de Deus, transgridam os mandamentos, os estatutos, e assim quebrando a aliança com Deus. Será que você está sendo de caminho reto diante do Senhor, de caminho justo? Ou será que você não está quebrando
a lei de Deus e os estatutos de Deus e desfazendo a aliança com Deus. Cheio de muriçoca aqui. Será que você está ainda vivendo em temor a Deus? Ou será que você está vivendo em temor aos homens, buscando agradar os homens e deixando de lado agradar a Deus? Onde pastores hoje falam que Deus só quer o seu coração. Da onde que vem isso? Da onde que tiraram isso? Que Deus só quer seu coração, que o que importa para Deus é o coração. Da onde tiraram isso? Então quer dizer que Deus não importa se eu tô bebendo todas? Não tem nada a ver? Será que Deus então não está nem aí se eu estou mentindo, se eu estou traindo, se eu estou roubando, adulterando? Importa só o coração? Então quer dizer que Romanos capítulo 7, que diz que se a mulher se casar com outro enquanto o marido vive, ela é chamada adúltera. Será que Deus não está ligando para isso mais não? Será que a palavra de Deus, ela não é levada em conta ao pé da letra não? Será que não? Será que eu posso ser adúltero e continuar pregando a palavra? Será que eu posso largar minha esposa hoje por um motivo qualquer, se ela me trair hoje? E daqui um ano eu caso de novo? Será que eu posso casar de novo e continuar pregando a palavra de Deus? O que importa é que o irmão está pregando a palavra de Deus. Como assim, meu irmão? Deus é santo, sede santos, como é santo o vosso Senhor. Jesus, porventura, ele vai fazer 2 casamentos? Porventura, Jesus vai fazer 2 casamentos? Jesus vai descer, ele vai casar com a igreja. O casamento vai acontecer. Jesus, ele marcou um só casamento. Jesus vai casar 2 vezes? Peraí, o que a Bíblia diz? Se você tem um cisco, uma trave imensa no seu olho, como você quer tirar? O cisco está no olho do seu irmão. Como? Se eu tenho algo maior do que um cisco no meu olho, como que eu vou remover do olho do meu irmão? Como que eu vou pregar contra adultério, se eu vivo em adultério? Como eu vou pregar contra bebedice, se eu vivo em bebedice? Como que eu vou pregar contra idolatria, se eu sou torcedor de time de futebol? Como que eu vou falar, meu irmão, contra um pecado, sendo que aquele pecado eu tenho ele como estimação? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados, aquele que encobre as suas iniquidades, jamais prosperará. Aqui na palavra do Senhor, que ele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse vai alcançar a misericórdia. O que seria encobrir o erro? O que seria encobrir a iniquidade, encobrir o pecado? Se não eu falar que não tem nada a ver, se não eu falar que um pouquinho pode, se não falar que não tem nada demais, se não tentar ocultar, esconder como se não tivesse mal algum. Então, para pensar, meu irmão. O Senhor está esvaziando a terra. O arrebatamento está muito próximo. A tua morte, ela está batendo na porta a todo momento. A todo momento, sua alma está sendo pedida. O arrebatamento não vai demorar mais muito tempo não. Mas porém, enquanto isso, eu e você, nós estamos chegando ao fim da linha. Meu irmão, nós podemos descer sepultura a qualquer momento.
E aí muitos vai dizer, Senhor, mas teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, eu preguei a tua palavra, eu fiz obra de caridade, ajudei um monte de pessoas, fiz um monte de coisa em teu nome, mas aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, vós que pratica a iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. E o que é iniquidade? Senão um pecado que você estima, um pecado que você esconde, um pecado que você tem a permanência nele e não deixa, mas antes vive nesse pecado. O que é iniquidade, senão um pecado que você acostumou a viver com ele? E é algo comum para você, você não sente peso nenhum, você vive normal, você acredita que está tudo bem, porque você está orando, porque você está jejuando. Mas Jesus vai falar naquele dia, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Iniquidade é algo sério, meu irmão. Iniquidade, meu irmão, é pecado, independente de qual tamanho que seja, você comete ele sem confessar e sem deixar. É muito sério. O Senhor está esvaziando a terra, meu amigo. Meu irmão, é muito sério, o Senhor está esvaziando a terra. Chega de brincar. Chega de viver de engano. Chega de viver de aparência. Chega de buscar glória humana, de querer agradar os homens. De querer agradar aqueles que te veem, aqueles que te ouvem. Chega de buscar glória humana. De querer fazer algo, mas sem ao menos buscar o temor de Deus. Porque não basta, meu irmão, só pregar a palavra, tem que viver a palavra 100%, 100% em tudo. Não basta só falar de amor, o verdadeiro amor tem que ser vivido. E o que é amor, senão amar os que te odeiam, bem dizer, que vos amaldiçoam. Me explica, que tipo de amor que é esse? Que não se compadece do próximo, que não faz diferença na vida de ninguém. Paulo logo diz, amar aqueles que te amam, você não vai ter o seu galardão, porque não fazem isso também os ímpios? Não fazem isso também os pecadores? Porventura, qualquer pecador não ama seu pai, sua mãe, seu filho, a sua família? Aqueles que amam a ele? Mas qual a recompensa? Você tem que amar o que te aqueles que te odeiam, bem dizer o que os maldizem, perdoar os que te amaldiçoam, os que não te perdoam, enfim. Então, meus irmãos, tempo de se arrepender. O Senhor está esvaziando a terra. O dia do Senhor vem chegando. Que essa mensagem seja viva e eficaz na sua vida.